Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídias de Educação do Amazonas, ao ensino presencial mediado por tecnologia e ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e estaremos juntos nesta aula, que é a nossa aula de revisão e avaliação, que é a aula de número 6. Vamos juntos? Vamos! Vamos iniciar a nossa revisão falando daqueles conteúdos que foram apresentados durante a unidade 2. E nesta unidade, nós começamos citando o terceiro setor. Sim, para compreendermos onde estão situadas as OS6, que são as organizações da sociedade civil, que é essa sigla OS6, e também comentamos que vocês podem ouvir falar de maneira mais simplificada das OS, que são organizações sociais da sociedade civil. Sim, este conjunto de organizações está dentro do terceiro setor e são a sua base, e inclui as ONGs, que são as ONGs, as OCIPs, associações, fundações, cooperativas e organizações religiosas que desenvolvem atividades de interesse social. Todas estas organizações, dentro do terceiro setor, têm um objetivo comum a todas elas, que é o desenvolvimento de atividades de interesse puramente social. Só para reforçar aquilo que nós já vimos, nós vimos aqui o que é uma ONG, o que é uma ONG. ONG são as organizações não governamentais, que são instituições que não pertencem à iniciativa privada. Sim, elas não são de nenhuma empresa particular, de nenhuma empresa privada. Portanto, não têm fins lucrativos. Outro ponto comum às OCIPs, às OS, é que elas não visam o lucro. Elas não têm como finalidade o lucro. Afinal, rememorando e anotando de novo, o interesse e o objetivo comum é o social. Elas têm interesse no desenvolvimento social das pessoas. E também, gente, não pertencem a nenhum governo. Desse modo, confirmando, pertencem ao chamado terceiro setor. E a OCIP, que é outra forma de organização social da sociedade civil de interesse público. Essas são as OCIP. É um título fornecido pelo Ministério da Justiça do Brasil, cuja finalidade é facilitar o aparecimento de parcerias e convênios em todos os níveis de governos e órgãos públicos, sejam eles municipais, estaduais ou até mesmo federais, e também permite doações a serem realizadas por empresas, e essas doações, olha que legal, elas são descontadas no imposto de renda. E aqui nós trouxemos também para vocês, nesta unidade 2, alguns exemplos de OCIPs que estão presentes na nossa sociedade. Elas existem de fato e trabalham com atividades de assistência social, conservação do patrimônio público, preservação da história, educação, segurança alimentar, saúde, meio ambiente, trabalho voluntário, assessoria jurídica e desenvolvimento sustentável. As OCIPs atuam em diversas áreas, como nós já mostramos, e vocês estão confirmando aqui. E na continuidade da nossa unidade 2, nós falamos de um outro assunto. Exatamente, preservação e conservação. Nós frisamos muito bem que esses dois termos não são sinônimos. Vemos até aqui, à frente do Museu da Amazônia, o Jardim Botânico, MUSA, que é uma área de preservação ambiental e conservação
mista, com fins de pesquisa. Isso tudo para confirmarmos que as unidades de preservação não é a mesma coisa que unidades de conservação. A relação entre as áreas de preservação ambiental e a sociologia é fundamental para entender como as sociedades humanas interagem com o meio e como essas interações moldam tanto a natureza quanto as próprias sociedades. É um outro ponto que nós queremos que frisem, que essas relações entre homem e natureza tanto afetam um quanto afetam outro. Mas voltando para os termos, preservação e conservação, que não são sinônimo, os termos preservação e conservação ambiental, eles possuem significados bem distintos. E nós mostramos isso para vocês, como preservação ambiental, para esclarecer e não ficar nenhuma dúvida. A preservação, ela está relacionada com a ação. Olha aí, a ação de proteger um ecossistema ou um recurso natural de qualquer dano ou degradação. Não pode ser degradado. Ou seja, não utilizar esse meio, mesmo que racionalmente e de modo planejado. Está grifado aí na nossa cartela. Não o utilizar, mesmo que racionalmente e de modo planejado. Diferentemente, a conservação ambiental está relacionada, olha aí, com o uso racional e sustentável dos recursos naturais, assim garantindo a sua existência para gerações futuras. Viram como existe uma diferença entre preservação ambiental e conservação? Repetindo, só para frisar, para ficar bem gravado, preservação. Não toca naquele ambiente, nem de forma racional, nem de forma planejada. Conservação ambiental. Esta, eu posso utilizar os recursos naturais daquela área de forma racional e sustentável. Percebam que existe uma diferença entre os termos, tanto na teoria quanto nas práticas. E tudo isso está amparado por lei. Existem leis que determinam. Esta é uma unidade de preservação ambiental. Aquela é uma unidade de conservação ambiental. Porque existem, sim, diferenças no manejo ou não daquela área que está protegida, que está sendo cuidada pelo homem. Lembrando que nós fazemos parte da natureza. Se eu mexo na natureza, possivelmente eu vou ter efeitos também sobre as sociedades humanas. E é nesse sentido que a sociologia busca compreender este equilíbrio nesse manejo dos recursos naturais e seus efeitos na sociedade. Porque desde os primórdios, desde o começo, quando os homens começaram a se organizar em grupos sociais, ele produz. Sim, ele faz a produção, que é justamente extrair da natureza recursos para o seu benefício e para a sua manutenção. Afinal de contas, tudo que temos, como as nossas moradias, as nossas estradas, as nossas roupas, os nossos objetos de tecnologia avançada, que atualmente está muito aí, tudo isso vem da natureza e depende de um fator, que é a produção. Outro ponto que é estudado pela sociologia. Produção, em português, refere-se ao processo de criação ou fabricação de bens ou serviços. Pode envolver desde a transformação de matérias-primas em produtos acabados até a realização de um serviço. A produção é fundamental para a economia e para a satisfação das necessidades humanas. Anotem aí, fundamental para a satisfação das necessidades humanas. É por isso que aqui afirmamos que tudo que temos e possuímos
vem de onde? Da natureza. Contudo, a produção é um termo amplo que abrange diversas atividades e processos, todos com o objetivo de criar algo útil e do nosso sistema de produção capitalista também valorizado. Além da utilidade, tem que ter a valoração, a valorização deste produto, de que está sendo produzido para atender a uma necessidade. E nós temos alguns exemplos de produção que nós trouxemos para vocês em nossas aulas. Vejam aqui, produção industrial, que é a fabricação de carros, roupas, alimentos e etc. Tudo isso é a produção industrial. Mostramos também a produção agrícola. Esta é muito fácil de entender. É o cultivo de alimentos, é a produção agrícola. Outros exemplos que nós apresentamos também é a produção de serviços. Sim, serviços que são aqueles atendimentos, por exemplo, em restaurante, uma consulta médica, etc, etc, etc. Tudo isso também é produção, porque vai atender à necessidade dos seres humanos naquela sociedade. E olha aqui, até produção cinematográfica também está incluído neste rol para satisfazer algumas necessidades humanas, que inclui aí a criação de um filme, desde o seu roteiro até a sua exibição. Tudo isso são objetos, são utensílios, são serviços que são feitos a partir da produção para atender os seres humanos naquela sociedade. No caso, nós aqui. Isso ficou muito claro para todos nós, não é verdade? Sim, com certeza. E a sociologia se preocupa mesmo com essa questão da produção. Por isso, nós trouxemos também sociologia e produção. A questão sociológica da produção é fundamental para entender as relações sociais envolvidas no processo produtivo e suas consequências para a sociedade como um todo. Porque quem produz são os seres humanos. Para quê? Para satisfação de alguma necessidade, das necessidades de um modo geral. E como isso acontece dentro da sociedade, a sociologia vai se preocupar com esta relação que existe entre as pessoas e a produção ou o modo de produção daquele grupo de pessoas naquele momento histórico, na atualidade, porque existe uma relação, sim, sociológica. A organização da sociedade, ela é impactada, ela é moldada pelo modo de produção daquela sociedade, bem como o meio ambiente. Sim, o meio ambiente também faz parte desta relação. Portanto, produção e o meio ambiente estão intrinsecamente ligados com atividades produtivas, sejam elas industriais quanto agrícolas e, como já dissemos e reforçamos, frequentemente impactando os recursos naturais e a qualidade ambiental. É muito importante não esquecer que nós fazemos parte desta relação e que nesta relação nós sofremos este impacto, porque a crescente demanda de bens e serviços exerce uma pressão muito forte sobre o meio ambiente, resultando em desafios, em problemas como, por exemplo, a poluição, desmatamento e culminando com mudanças climáticas. No entanto, a busca por práticas sustentáveis e tecnologias mais limpas tem se intensificado, com empresas e governos buscando conciliar desenvolvimento econômico com preservação ambiental. Há uma preocupação muito grande em fazer com que
o crescimento, o desenvolvimento esteja em relação saudável, digamos assim, com esta questão ambiental. Vejam bem, nós falamos, frisamos e vamos repetir aqui na nossa revisão. Tudo que se tira do meio ambiente deixa um espaço vazio. Se eu tiro alguma coisa de algum lugar, se este lugar não tem como renovar aquilo que nós tiramos, vai deixar o lugar vazio. E isso pode trazer um prejuízo, porque quando nós precisarmos de novo, não vai ter. Por isso é importante termos essa consciência de que é importante desenvolver, sim, é importante ter crescimento econômico, sim, mas também não podemos esquecer a fonte de tudo isso, que é a natureza, que é o meio ambiente. E para isso, governos, empresas estão muito preocupados em desenvolver tecnologias para que esta relação entre desenvolvimento e meio ambiente fique em equilíbrio, como, por exemplo, que nós trouxemos para vocês a avaliação da sustentabilidade do ciclo de vida, ou LCSA, que é uma sigla para determinar esse Life Cycle Sustainability Assessment. Não se preocupem com o inglês, porque isso é um método que avalia os impactos ambientais, econômicos e sociais de um produto, serviço ou processo ao longo de todo o seu ciclo de vida. O produto, ele começa e termina, ele é retirado da natureza, ele é transformado para atender uma determinada necessidade do homem em sociedade. Sim, mas como é que fica depois? É uma pergunta que nós nos fazemos. Lembram daquele lugar vazio que eu retirei aquele produto e aquele produto não se renovou? Eu vou ter, provavelmente, a mesma necessidade no futuro. As outras gerações também vão precisar. Por isso é importante pensar nesta avaliação da sustentabilidade do ciclo de vida, que é o método LCSA. Em outras palavras, LCSA busca entender os impactos positivos e negativos em cada etapa, desde a extração de matérias-primas até o descarte final, com o objetivo de promover o quê? A sustentabilidade. E para mostrar como ficaria na prática o método LCSA, nós trouxemos para vocês aqui o ciclo de vida de um produto, para vocês entenderem e reforçarem como isso funciona na prática. Olha aqui, existe a extração da matéria-prima. É aquilo que eu falei, vai lá, tira da natureza, é a matéria-prima para fazer um cesto, para fazer um automóvel, para construir uma casa, tudo bem, para fazer uma roupa, isso eu preciso de quê? Da matéria-prima. E esta matéria-prima vem de onde? Da natureza. Ok, extrair a matéria-prima, depois vou fazer o quê? Olha só, eu vou fabricar, eu vou processar. Vai para a fabricação e o processamento. Depois de tudo pronto, veio o quê? O transporte, para levar isso até as pessoas. Depois do transporte, chegam as pessoas e olha aqui, uso e varejo, aí todo mundo vai usar, vai aproveitar aquele produto maravilhoso, passa o tempo, esse produto tem que ser o quê? Descartado, porque ele já foi usado, ou seja, ele já não vai mais atender aquela necessidade. E aí joga fora? Não. A ideia é que o ciclo comece de novo, que seja uma nova matéria-prima para novos produtos ou para o mesmo produto, desde que ele seja reutilizável. É este pensamento, é esta preocupação que tem que estar presente, não somente para as empresas, governos, mas para todos nós e para você. Pensem no ciclo de vida de um produto. E é isso, gente, que nós queremos deixar para vocês e até a próxima.